Bom dia, estou gravando esse vídeo agora pela manhã, por isso cumprimento vocês, mas no horário que vocês assistiram, sintam-se todos cumprimentados. E vamos ao nosso trabalho de hoje, nossa segunda aula, referente ao ambiente e à origem do Evangelho de Mateus. Só recordando um pouquinho o que a gente falou na nossa última meia hora, falando das fontes que ajudaram a fornecer material para a compilação do Evangelho de São Mateus. Nós abordamos um pouco a respeito da questão sinótica, aquilo que nós já tínhamos falado anteriormente, foi só para refrescar um pouco a nossa memória, e nós vamos continuar a falar da origem do ambiente de Mateus. Eu tinha falado a vocês da revelação que era um autor judeu cristão. Peço a vocês desculpa por causa do carro de som que está anunciando as propagandas. Vou colocar o fone. Eu moro na praça da cidade, então é impossível a gente ter um isolamento de som, então faz parte da nossa improvisação aqui nas nossas videoaulas. Eu vou tentar colocar o fone para diminuir o nosso barulho externo. Eu espero que vocês estejam me ouvindo melhor agora. Então, queridos estudantes, vamos continuar falando dessa origem de Mateus, seguindo o nosso autor Barbalho, juntamente com Fabris e Magione. Temos outras passagens ainda que afirmam a identidade do autor como sendo um judeu cristão a partir da atenção peculiar que ele dirige aos temas da sua religião, principalmente aos códigos legais, aos preceitos que naturalmente identificam qualquer religião. E pelos códigos, pelos preceitos, nós vamos identificar. É isso que é identitário na pessoa de fé, o modus vivendi, como ela desenvolve a sua fé a partir de comportamentos, a partir de ensinamentos, a partir de relacionamentos sociais, enfim, como a sua vida é reorientada a partir daquelas observações que a sua religião lhe ensina como vias melhores para se viver de modo coerente com a sua fé, seu Deus e as concepções internas. E o judaísmo não fica a par disso, ao contrário. Existiam muitos preceitos, regras e normas para se viver dos hebreus e que muitas delas nós herdamos naturalmente, né? Ainda mais nessas passagens, nosso autor continua a falar, Mateus 10, 5, 6. Se pode perceber o aspecto do judaísmo presente no Evangelho de Mateus. E diz o seguinte: não tomeis o caminho que leva aos pagãos. Não tomeis o caminho que leva aos pagãos. Lembro bem que a gente tinha comentado sobre isso, que essa orientação desse caminho que deve ser evitado, o caminho que leva aos pagãos, não deve ser uma cláusula pétrea. Ou seja, ao mesmo tempo que ele diz que devemos evitar os pagãos, Jesus Cristo nos pede para ir a todos os povos e anunciar o Evangelho, como nós afirmamos ontem. Mas vamos ler essa passagem, Mateus 10, 5 a 6. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ao mesmo tempo que ele diz essa orientação, a gente viu no capítulo 7 de São Mateus, no final do capítulo 7, a orientação de que ele não veio para os sadios, de que ele veio para os
doentes, e sem falar que anteriormente na regra de ouro falava justamente de fazer aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. Portanto, isso rompe completamente com o mesmo preceito de não tomeis o caminho dos pagãos. Então, nós temos uma conservação do preceito e nós temos eu não vou dizer contravenção da norma, mas eu vou preferir usar o termo a plenitude da lei, que vai além de um preceito limitado. Mas nós somos convidados por Jesus a transbordar esse preceito ou esses preceitos quando nós vivemos a prática do amor na sua plenitude, na sua essência. A gente pode fazer até uma reinterpretação desse preceito: não tomeis o caminho que leva aos pagãos. De que modo nós, cristãos, seguindo o preceito principal de Jesus Cristo, da sua regra de ouro, tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas? De que modo nós podemos, então, obedecer esse preceito que está na Sagrada Escritura quando afirma não tomeis o caminho que leva aos pagãos? E eu apresento para vocês uma possibilidade. Nós poderíamos interpretar esse texto da seguinte forma: o caminho que leva aos pagãos não é exterior a nós. Esse caminho ele pode ser entendido como um caminho interior, a vida nossa espiritual. Abandonar o caminho de Jesus Cristo, o caminho da realização do reino de Deus, significaria se afastar de Deus e pensar como um pagão. Significa virar as costas para Deus e trilhar o caminho dos pagãos. Então, a gente pode usar esse mesmo conselho para questões muito mais profundas do que apenas ficar no limiar desta observação. De que modo, na minha vida espiritual, esse conselho de Jesus, essa lei, ela tem significado na minha vida. Todas as vezes que eu procuro o caminho do Evangelho e do Reino de Deus, eu me afasto do caminho dos pagãos. Eu não trilho os caminhos dos pagãos. Eu não vou ao encontro dos pagãos. E na sequência disso, conseguinte a isso, Mateus 15, 24, e nós tínhamos também citado isso, só estou refrescando um pouco nossa memória. E se não escutam nem mesmo a comunidade, considerai-o para todos os efeitos como um pagão e um cobrador de impostos. A mesma coisa a gente vai aplicar também para esse versículo. O que significa ser tratado como um pagão, como um cobrador de impostos? Todos aqueles que abandonam o caminho do Senhor assumem por si mesmos, por suas próprias ações, por suas opções, o caminho dos pagãos, o caminho dos cobradores de impostos, e não cobrador de impostos que trabalham honestamente, fazendo o seu trabalho como deveria fazer. Os cobradores de impostos que abusam da sua autoridade, que abusam do cargo que ocupam para subtrair aquilo que não lhes pertence. Então, esses cobradores de impostos não são bem vistos porque, de qualquer forma, seja para o império, seja para organizações da sociedade hebraica, religiosos, qualquer tipo de pecúnia, de imposto, deveria ser cobrado para a própria manutenção daqueles que trabalham para organizar qualquer aglomeração de pessoas, qualquer situação civil. E nós vimos a questão do capítulo 5, mas vamos adiante, vamos passar disso aqui na página 40. Vocês vão poder perceber em mais detalhes de Barbalho, vocês vão pormenorizadamente encontrar passagens que fazem referência a esse comportamento de Jesus judaico presente no Evangelho de Mateus, e a chave de como a gente entender e relê-los à nossa luz da fé cristã, dentro do contexto do Evangelho de Mateus, nós aqui já apresentamos, explicando as causas naturais porque ele assume esse comportamento, tendo sempre presente a sua origem,
por isso a sua concepção a respeito das leis, tendo presente que dentro daquela comunidade existiam grupos judeus cristãos e cristãos libertos, que não conheciam a lei mosaica, portanto, eles entendiam que era necessário um conhecimento da lei mosaica para o entendimento da fé, do Evangelho em Jesus Cristo. Portanto, o evangelista entendia que se fazia necessário a repetição dessas normas, dessas técnicas. E a segunda observação que nós podemos obter dessa citação evangélica é a atualização da palavra de Deus, que é a releitura da palavra de Deus que todos nós podemos fazer hoje. De que modo essa palavra ela é relida, atualizada por mim com os meus olhos da fé para esse preceito antigo. Percebe-se uma comunidade formada por esses dois grupos, judeus cristãos, cristãos livres, chamados de anomistas. Mateus se opõe a este grupo de cristãos. Mateus 5,17, Jesus Cristo diz: não penseis que vim abolir a lei. Mais uma vez a gente vê esse caminho no início do Evangelho de Mateus, de preocupação do autor em colocar as bases sólidas para a implantação de uma nova comunidade, partindo dos próprios preceitos também que o judaísmo elenca para o desenvolvimento da história do povo de Deus e das profecias. Então, logo de princípio nós encontramos os códigos, as leis, que são as bases para a edificação de uma religião coesa, integrada, que não se divide nem é contraditória nos seus princípios. Então, o cerne dessas relações é a lei que vai unir numa única linguagem todos os ensinamentos e a história desse povo que recebeu de Deus essa orientação de vida. Deus que está presente na lei, na história e se manifesta nos profetas. Segundo Barbalho, a principal dificuldade da comunidade mateana era a degeneração da vida cristã. A degeneração da vida cristã. Dentre estes pontos de degeneração, haviam 3 que eram os pontos mais fracos da comunidade. A gente pode chamar que eram os pontos nevrálgicos da comunidade. E o primeiro ponto era a morbidade, um ponto de morbidade que se desdobrava em indiferença e laxismo moral. Então nós temos 2 questões que são tocadas no Evangelho de Mateus. Dentro daquela comunidade existiam 3 pontos nevrálgicos que não permitiam a comunidade viver de modo coerente com o Evangelho que lhes era anunciado. Concomitante ao Evangelho anunciado, o código ou os códigos judaicos e o código mosaico, os 10 mandamentos e os preceitos que iam além dos 10 mandamentos, mas eram desdobramentos dos 10 mandamentos para que o povo pudesse alcançá-los na sua inteireza. Então, todos os outros preceitos, mais de 300 preceitos, mais de 360 preceitos, diz a lei que existe um preceito para cada dia do ano. Então, são inúmeros preceitos, são incontáveis os preceitos, na verdade. Isso tudo vai muito de interpretação rabínica e da escola rabínica a respeito desses preceitos. Qual é realmente o verdadeiro preceito, o preceito mais importante? Primeira pergunta. Segunda pergunta, é possível a tipificação de todos esses preceitos em outras regras menores, pormenorizadas, a respeito deste grande preceito, ou basta o cumprimento dele? Então a gente entra aí numa diatribe que não faz parte do nosso campo de reflexão, não está na nossa seara do momento. No entanto, alguns pontos nevrálgicos, eles precisam ser observados e eles precisam ser sanados. Primeiro, a indiferença e o laxismo moral. Na reflexão de Mateus 24, 37 a 25, 35, vamos
tomar Mateus 24, 37. Mateus 24, 37. Como nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como naqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Estes estarão moendo, etc. e tal. E continua essa passagem da vinda do Filho do Homem. Entende-se bem tal comportamento do autor suplicando para que a comunidade esteja preparada para a vinda do Senhor, pois não sabemos quando isso ocorrerá. Portanto, essa morbidade, essa indiferença, esse laxismo moral, essa não observância dos critérios da lei, a gente pode dizer um relaxamento exagerado a respeito da observância da lei, que poderia partir dos cristãos que nós chamamos anomistas, precisava de uma atenção dobrada, porque não é somente pelo fato de observar a lei pela lei, mas pelo fato de que o reino de Deus se aproxima de nós. Então se esperava esse retorno de Jesus Cristo, essa parousia. Então se espera ainda essa parousia, mas se acreditava que era já iminente, estava para acontecer. Então todos deveriam estar preparados, assim como no dia de Noé. Percebam os dois polos que eles impulsionam a comunidade. Existe o polo do Novo Testamento, concentrado em Jesus Cristo, no seu ensinamento, na sua vinda. Existe o polo do Antigo Testamento, aquilo que Deus fez no passado, como o povo de Noé se permaneceu fiel e foi salvo daquelas águas pela sua fidelidade. E essas duas imagens, elas são aqui amalgamadas, representando uma força coesa para a comunidade se afastar do laxismo moral e da indiferença que leva à morte da comunidade. A comunidade, embora esteja dividida em dois grupos, não deve viver como dois grupos separados. A fé em Jesus Cristo faz de dois povos um único povo. Os tornam corpo de Cristo integrados na fé que receberam dos apóstolos, na fé que receberam das tradições. Então, essa morbidade ela está presente pela indiferença e pelo laxismo moral, com certeza fruto do ambiente de Antioquia, que provavelmente onde se localizava a comunidade mateana. E depois a gente sabe que o Evangelho ele se difunde por todas as partes, mas ele é escrito em vista de um povo em mente. Então, o escritor, o agiógrafo, ele tem em mente um público específico e precisa dirigir as palavras para aquele público. Se ele tem intenção, nós só repetindo isso, de ser inteligível. Segunda fraqueza, segundo ponto nevrálgico, é o seguinte: não menos preocupante se apresenta a arrogância presente naquela comunidade. Então nós temos aqui a morbidade do laxismo e da indiferença. O relaxamento das leis morais, como ficar mais fácil para nós. Segundo momento, nós temos aqui o orgulho, como outra causa de destruição do tecido religioso, do tecido social religioso, porque são duas realidades unidas. Uma vez religiosa, aquela comunidade dos primeiros cristãos, elas viviam suas vidas sociais de acordo com a crença que elas acreditavam.
Então, eles viviam de acordo com a fé que eles se manifestavam em todos os momentos da vida, todas as ações que eles deveriam tomar eram influenciadas pela religião. Religião, fé e vida eram coisas indissociáveis. Portanto, a arrogância dos líderes da comunidade fazia com que a distância dos relacionamentos sociais aumentasse, rompendo com isso o tecido social das primeiras comunidades. Os erros dos crentes, e aí onde consiste a arrogância, nesse fato que o erro dos crentes eram punidos com o abandono em suas necessidades. O que a gente percebe é que há um rigor moral muito forte na comunidade, a ponto de afastar os crentes da comunidade. Isso significa abandoná-los nas suas necessidades. A gente vê Mateus 18, 5 a 20. Como é que isso se dava? Mateus 18, 5 a 20. E aquele que receber uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim. Caso alguém escandalize um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria que ele pendurasse ao pescoço uma pesada mó e fosse precipitado nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. E Jesus continua falando de se teu pé te leva a escandalizar, corta-o, se teu olho, enfim, corta-o. É melhor que entre mutilados ou manco para a vida eterna do que tendo duas mãos ou pés sereis atirados no fogo. E ele vem dizendo uma série de outros preceitos para cada um de nós que lemos, nos alimentamos dessa palavra de Deus. E o que significa, então, esse escândalo do qual Jesus Cristo fala aqui na comunidade, o orgulho dos chefes da comunidade que atrapalha a vida da comunidade, a postura das autoridades, dos representantes do povo, devem se comportar como testemunhas exemplares de misericórdia para com a comunidade. Devem se apresentar com humildade diante da comunidade e acolher aqueles que erram diante da comunidade. Afinal de contas, do que tratam esses escândalos na comunidade? Nós temos, por um lado, o laxismo moral e nós temos a indiferença por outro. Vejam só, uma faca de dois gumes aqui. Podemos pecar por um excesso na lei que faz com que eu seja indiferente aos sofrimentos do outro. É o que a gente pode dizer hoje de capitalismo selvagem. Só um exemplo para vocês. Eu estou fazendo o meu trabalho, tenho o meu emprego, consigo manter as minhas despesas. Se o outro não consegue, o problema então é dele. Porque eu fiz a minha parte e se ele fizer a parte dele, ele também vai ter o emprego, vai ter as condições dignas para sobreviver. Grosso modo, não tem problema nisso, se existissem condições favoráveis para ambos desenvolverem as suas vidas. Acontece que nem todos nasceram com as condições necessárias para que suas vidas se desenvolvessem. Portanto, essa norma, essa orientação, melhor dizendo, ela é uma falácia, porque não vivemos numa sociedade igualitária, onde as oportunidades são distribuídas de modo igual para todos. É uma mentira que faz com que as pessoas acreditem. A palavra de Deus, atualizando essa questão da indiferença, é o seguinte: se eu consigo me permanecer, fazer com que eu não entre numa situação de pecado, e temos aqui uma gama enorme de possibilidades de como eu poderia pecar, não é somente nas questões do laxismo moral, em todas as outras questões, isso pode gerar em mim uma indiferença diante daquele que não conseguiu se manter vigilante como eu me mantenho. Então, eu consegui me afastar do mal, não quero contato com vocês que cederam
às tentações do mal. Isso produz em mim um sentimento de orgulho e de indiferença pelos mais fracos. Aquele que recebe uma criança como esta, vale a pena repetir, por causa do meu nome, recebe a mim. As crianças abandonadas, mulheres abandonadas, prostituídas, viúvas sem recursos, pobres, doentes, marginalizados da sociedade por causa das suas enfermidades, prisioneiros, estrangeiros, transeuntes, claro, sem recursos. Nós estamos falando de pessoas que naturalmente perderam recursos para a autossubsistência e devem perambular atrás de subsistência. Então Jesus disse: quem acolhe esses pequeninos, essas pessoas, seria o mesmo que estivesse acolhendo a Ele. E todas as vezes que rejeitamos essa prática, que rejeitamos essa caridade para com o outro, esse olhar misericordioso no campo muito humano, nós estamos rejeitando também Jesus Cristo e provocando um grande escândalo. Alguém poderia nos perguntar: onde ficou o amor que era exaltado nos altares? Onde ficou o amor que era reverenciado diante da necessidade do outro que chega até mim? De necessidades, é claro, verdadeiras. Nós sabemos que existem pessoas que se aproveitam, existiram e existirão. O próprio Senhor diz que eles sempre existirão. Existirão aqui. Quando se fala nessa questão, é necessário que haja escândalos, não significa dizer que Deus gostaria que houvessem pessoas que abandonassem os menores em suas necessidades. Haverá. Somos falhos como seres humanos, somos limitados. Possibilidades de o mal estar presente sempre haverá. Não somos perfeitos. Nós não desejamos que isso aconteça, mas se isso acontecer, qual será o nosso comportamento? Jesus diz: ai do homem pelo qual o escândalo vem. Então peçamos a Deus, é sempre uma aula, mas são também temas importantes para a nossa reflexão. E vamos encerrar esse nosso terceiro ponto aqui, que é a falta da humildade. Então nós vemos um crescendo, vemos o laxismo moral, a indiferença, a arrogância, e vemos essa falta de humildade nos chefes da comunidade que não se consideram como um irmão no meio dos outros irmãos na comunidade. Por isso Mateus 23, 8 a 11, afirma o seguinte. Mateus 23, 8 a 11. Mateus vai nos dizer: quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Que possamos entender essa mensagem profunda de Jesus, que nos convida à humildade, para que o Evangelho ele seja creditado e acreditado por todos que ouvirem a palavra de Deus. Então nós concluímos essa segunda meia hora. É mais fácil para a gente fazer a transmissão por outros canais também, por outras plataformas dessa nossa videoaula. Então, espero que vocês tenham acompanhado. Se tiverem alguma dúvida, pode depois colocar no nosso grupo que nós temos as dúvidas, e aí vai ficar mais fácil também para a gente poder dirimir e auxiliá-los em suas necessidades. O que não soubermos, vamos fazer as pesquisas para encontrarmos juntos as possíveis soluções para o aprofundamento adequado dessas passagens no que tange à historicidade, à arqueologia do texto, dentro do nosso campo, claro, limitando-se àquilo que é necessário para nós. Até mais tarde.